Olá amigos, estamos de volta. Eu sou o Thiago Arduin, esse é meu canal, esse é nosso canal, Canal Prosperidade. Nesse canal eu falo de forma simples e fácil sobre investimento, educação financeira, empreendedorismo e geração de renda. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre investimentos com até R$10. E eu vou estar falando hoje sobre o Banestes. O Banestes é um banco público estadual, é o Banco do Estado do Espírito Santo. Mas antes de continuar esse vídeo, os pedidos de sempre que eu faço é que vocês se inscrevam no canal aí embaixo, dá o joinha, dá o like, aciona o sininho aí pro YouTube estar notificando sobre novos vídeos e compartilhe esse vídeo, esse canal com os amigos e com a família. Mas vamos lá. Bem, como eu disse, eu vou estar falando sobre o Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo. É um banco múltiplo, ou seja, ele tem área de varejo, de atendimento comercial, rede de agências, tem a parte de seguros e a parte de banco de investimento. É um banco público, estadual, pertencente ao governo do Estado do Espírito Santo, governo capixaba. Na verdade, o governo capixaba não é dono, ele é acionista controlador. Ele tem a maior parte das ações. E a nossa folhinha, que nunca pode faltar, é claro. Eu faço sempre um resuminho e coloco nela para vocês, Vou estar colocando na tela aqui. E vou estar falando sobre ela, tá? Bem, o Banestes, apesar de pertencer a um estado pequeno, como é o estado do Espírito Santo, que é um dos menores estados brasileiros, tanto em PIB, em geração de riquezas, quanto em território, ele é um banco rentável, lucrativo, sólido e já bem antigo. O Banestes ele tem origem, ele começou como uma casa de pagamento, uma casa bancária, tá? Ele foi fundado em 1937. Então ele já tem aí seus 83 anos. Um banco bem antigo, É um banco que ele alcança todos os municípios do estado do Espírito Santo. Ele tem agências e pontos de atendimento em todos os municípios. E uma curiosidade do Banestes, que ele também tem uma agência na cidade de São Paulo capital. É uma curiosidade isso, Para quem é mais novo, não sabe muito disso, mas para quem já tem um pouco mais de idade, sabe que os bancos estaduais eles atuam somente no estado de origem dele, tá? No caso do Banestes, ele é do Espírito Santo, então ele tem atuação, ele tem agências somente no estado do Espírito Santo. E existia um convênio aí entre os bancos estaduais que eles colocavam uma agência numa outra cidade de um outro estado, geralmente nas capitais, tá? Nas principais capitais. E o Banestes ainda mantém isso. Uma outra curiosidade do Banestes, que apesar, como eu disse, de ser um banco estadual, de um estado pequeno, é um dos poucos bancos estaduais, inclusive, que sobrou, que restou. A maioria dos bancos estaduais, eles foram vendidos, privatizados, até por questões financeiras, por déficit, por prejuízos acumulados. E o Banestes, ele não tem esse histórico de prejuízo, ele tem um histórico de lucro. Um longo histórico de lucro, às vezes lucro pequeno, mas tem lucro. E o Banestes é um bom pagador de dividendos. Inclusive eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Existem 3 bancos que pagam proventos, dividendos mensalmente. O Banestes é um deles. Desses 3 bancos, inclusive, o único banco estatal é o Banestes, porque os outros 2 são bancos privados. Eu vou deixar o link embaixo aqui sobre esse vídeo, tá? Uma outra coisa interessante também do Banestes, eu achei isso bem interessante, apesar de ser também num estado pequeno como no Espírito Santo, ele tem mais de 700 pontos de atendimento. Na verdade, ele tem 780 pontos de atendimento, entre caixa eletrônico, correspondente bancário e rede de agências. Uma outra coisa que eu queria estar fazendo aqui, um gancho, uma observação, é que apenas os estados do Rio Grande do Sul,
do Espírito Santo, do Sergipe, do Pará. Apenas esses estados, se não me falha a memória, 4 estados, ainda tem bancos estaduais. Olha só que incrível. Ah, tá, esqueci o Distrito Federal. São 5 bancos estaduais, que é o Banco Regional de Brasília, Distrito Federal, o Banestes, Espírito Santo, o Sergipe tem, o Pará acho que tem ainda, o Rio Grande do Sul, Banrisul. São esses 5 estados, 4 estados mais o DF, Distrito Federal, que tem bancos estaduais. Se não me falha a memória, tá? Os demais estados não tem mais. Foram vendidos, privatizados, como eu disse, porque a maioria dos casos por questão financeira. Ou o banco estava em dificuldade, ou o governo estadual estava em dificuldade financeira e precisou fazer caixa, vendeu o banco. O estado de São Paulo, por exemplo, tinha 2 bancos estaduais, Nossa Caixa e o Banespa. Não tem mais nenhum. Uma outra coisa que eu queria estar falando do Banestes aí, investir no Banestes, comprar ações do Banestes. É um banco que não tem tanta liquidez na bolsa, né, na B3, mas tem uma liquidez razoável, não muita, mas é um banco que está barato. A ação dele é barata, é um banco barato para se comprar e paga provento. Na verdade, ele paga sobre a forma de juros sobre capital próprio, tá? É uma espécie de dividendos. Já fiz um vídeo também falando sobre isso. Mensalmente. Ele tem pago nos últimos meses, mesmo em meses de pandemia, de Covid, né? Pelo menos 1 centavo por mês por ação de proventos. E no estatuto do Banestes consta que ele tem que pagar anualmente, no mínimo, 25% do lucro líquido. No acumulado do ano, no mínimo 25%. Sendo que ele paga um valor mínimo de 1 centavo por ação mês. É uma boa empresa? É uma boa empresa. É um banco enxuto, lucrativo, ao que tudo indica, bem administrado. Então é uma empresa que realmente vale a pena. Vale a pena estar investindo aí. Bom, mais uma coisa que eu queria estar falando aqui, eu já estava até esquecendo, é o banco que mais tem rede de agências dentro do estado do Espírito Santo. Tem mais números de agências, quantidade de agências. Supera inclusive o próprio Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, desconsiderando as lotéricas, é claro, e o Bradesco. Então você vê que é um banco dentro do estado bem presente. Então, só recapitulando aqui, tá, a folhinha, vou deixando para vocês estarem dando uma olhada, tá? É um banco que paga proventos mensal, no mínimo 25% do lucro líquido ao ano, fundado em 1937, maior rede de agências do estado do Espírito Santo. É um banco, uma empresa barata para estar investindo, comprando. E hoje, 15 de setembro de 2020, que eu gravo esse vídeo, as ações ordinárias do Banestes fechou a R$ 5,09 e as ações preferenciais fechou a R$ 5,48. Bom, amigos, era isso que eu queria estar falando sobre essa empresa. Como eu disse, uma empresa que você pode estar investindo com R$10 ou menos de R$10. É uma empresa barata e uma boa empresa. Esse é o recado que eu estou transmitindo. Mais uma vez, peço que vocês deem um like, compartilhem com a família e com os amigos. Muito obrigado. Tamo junto aí.